para a sua empresa e saber cuidar dela também. Saber valorizar quem está ao seu lado todos os dias, encarando os desafios e te ajudando a crescer, é um bom negócio. Saber cuidar da sua equipe é um bom negócio. Conte com a Unimed Campos para dar a segurança e a tranquilidade que o seu colaborador merece. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, 7h05 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Folha no Ar, ao vivo, com todas as informações importantes para você começar este novo dia. Quarta-feira, dia 5 de julho, estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise às 17 horas também na Plena TV. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê mais frio para hoje. Aliás, semana deve seguir assim, com temperatura bem baixa de mínima e baixa também de máxima. Hoje a máxima não deve passar de 24 graus e a mínima essa madrugada foi de 13 graus. Faz muito frio aqui na cidade, na região sudeste, né? Região sul, por exemplo. Ontem, Nova Friburgo registrou 1,7 de temperatura durante a manhã. Muito frio. Aqui na região, né, também está bastante frio. O próprio Rio de Janeiro, capital, ontem chegou a registrar 11 graus pela manhã. Para o carioca, então, 11 graus é um gelo. E para a gente hoje, a temperatura aqui na cidade não deve passar de 24 graus, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora faz 15 graus na planície Goitacá. Com a Luísa Abreu Barbosa hoje na bancada, vamos conversar com Ângelo Rafael, secretário de Governo de Campos. O Ângelo já está conosco e ele vem para falar sobre a pacificação com os Bacelar, a relação com a Câmara de Vereadores, novos aliados do prefeito Vladimir, vereadores da base também, e fala ainda sobre os secretários que serão candidatos. Hoje a gente coloca na condição de pré-candidatos, né? Uma análise ainda por final do governo Vladimir e a eleição a prefeito de 6 de outubro de 2024. Ângelo Rafael, já vamos trazer o seu bom dia. Só antes vamos passar aqui pelo jornal Folha da Manhã com algumas manchetes que estão, né, circulando já o jornal nas bancas e também nas casas dos assinantes. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Baixe o aplicativo e acompanhe toda a sua vida com os resultados aí de exames e históricos e muito mais do Laboratório Plínio Bacelar e também da Clínica Vacina Plínio Bacelar. No jornal Folha da Manhã de hoje, é destaque de capa, o jornal impresso: 2 feminicídios em São Francisco do Itabapoana e Bom Jesus, com tentativa em Campos. Crimes ocorreram em intervalo de 8 dias e reforçam
que morte de gestante Letícia não foi caso isolado. População em situação de rua sofre com noites geladas em Campos. Na capa do jornal tem ainda aqui a imagem sem teto. População de rua é a que mais sofre no inverno, mas a maioria prefere não viver com a família. Câmaras da região em reunião com Bacelar. É destaque aqui do ponto final. Interior forte, entre aspas, na Alerj. E aqui também uma foto, a imagem aí interregional. Representantes das câmaras municipais da região foram recebidos pelo presidente da Alerj. Tempo seco e alto risco de queimadas. Em alerta na capa da Folha. Cresce busca por cursos preparatórios. Concurso anunciado, aliás, esse ano com muitos concursos. E ainda, um sonho sustentado com muita persistência. O futebol feminino, que esse ano tem destaque maior com a chegada aí da transmissão ao vivo pela TV aberta, né, a Inter TV, Globo, e agora com a Copa do Mundo de futebol feminino. E aqui a Maíra Louvain é atleta do Vasco em Campos. Está na capa do jornal. E o anúncio também aqui de breve, o caderno de saúde. Para fechar aqui as manchetes, terminais e bilhetagem, projeção de melhorias no transporte já para 2023. Cota de gênero, TRE adia decisão sobre vereadores de Campos. E ainda, massacre LGBT, Homero e Mayakovsky em Tercetos, poemas de Aloísio por Sofiati, no caderno Folha Letras. Um pouco do jornal Folha da Manhã, para você acompanhar aí aqui no Folha no Ar, mas claro, tem aí numa banca próxima a você e também nas casas dos assinantes. 7h11, meu caro Ângelo Rafael, secretário de Governo, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Luísio, bom dia a todos que acompanham pela Folha FM, pelas plataformas digitais, pela TV Plena, como diz a Luísio, os motoristas de aplicativo, de táxi, e também eu costumo caminhar bem cedo, sabe, gente? E percebo, né, na caminhada, que muitos pais de alunos levando seus filhos nas escolas estão sempre ouvindo a Folha. A audiência é muito boa. Então, um bom dia para todos também que estão já no trânsito. E é um prazer muito grande estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Obrigado, Ângelo. Obrigado. Muito bom. A gente agradece a audiência de todos, evidente. E aí no registro do Aloísio Abreu Barbosa. Aloísio, bom dia. Bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Ângelo. Obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco sobre governo, administração, política, eleições, nos 3 próximos blocos. Eu não vou nem dar o meu bom dia tradicional, porque você já o fez por mim, agradeço. E ainda incluiu com inteira justiça os pais de alunos. É verdade, eu sei que muitos deles nos acompanham. Reforço aí a sua inclusão aí no nosso bom dia aqui, né, que tem uma boa audiência, um bom programa. Ângelo, vou pegar carona na leitura das notícias de Nogueira. O blog do Rodrigo Gonçalves, nosso editor de política, noticiou ontem, blog Caminhos, e está hoje no ponto final, né? Marquinhos, como presidente do Parlamento Regional do Norte-Noroeste, levou representantes dos parlamentos municipais, né, que integram esse parlamento regional, no encontro com Rodrigo Bacelar na Alerj, irmão dele, né? O Brasil, de maneira geral, a gente está vivendo muito isso hoje em nível federal. A Constituição de 88, ela foi montada com caráter parlamentarista, mas no plebiscito que veio ali nos anos 90, logo depois, entre parlamentarismo e presidencialismo, venceu o presidencialismo, que é o sistema que a gente tem hoje. Mas o legislativo tem descoberto cada vez mais o seu poder, está cada vez mais empoderado. Arthur Lira
que deve vir filiar Vladimir ao PP, é um belo exemplo disso, né? Quase que um primeiro-ministro, foi quase que o primeiro-ministro de Bolsonaro, e também parece ser assim com Lula. Trazendo isso para o nosso canavial, como diria Capi, esse empoderamento do legislativo, os Bacelar controlando o legislativo estadual e o municipal. Que importância tem esse empoderamento nessa pacificação dos Bacelar com os Garotinho? Bom dia. Bom dia mais uma vez. Acho importante o legislativo ter essa função independente, cumprindo sua função verdadeira, que é legislar, fiscalizar. É muito importante o legislativo fazer esse trabalho, né? Criar forças. Que essa divergência acaba quem ganhando é a população, porque você tem um legislativo que trabalha pensando numa unidade, usando para criar leis, fiscalizar, ele vai fazer muito mais pela população. O que a gente já viu de anos atrás, até mesmo a Constituição de 88, a gente via um legislativo muito dependente. E hoje nós estamos vendo realmente esse empoderamento, tanto a nível municipal quanto a nível nacional. Acho importante, fazendo toda essa união também, a nossa região ela fica cada vez mais forte. Nós tivemos, quando o Garotinho foi governador, ele fez muito pelo interior, e agora o Cláudio Castro também, ele tendo o Rodrigo na presidência da Alerj, tem feito também mais para o interior. O prefeito Vladimir Garotinho tem buscado cada vez mais essa aproximação com o governador, e é muito importante ter um prefeito, Vladimir Garotinho também. Ele procura muito o legislativo. Você vê todos os deputados que procuraram o apoio dele, que ele apoiou, e agora ele tem portas abertas em Brasília. Como foi no governo Bolsonaro, agora está abrindo as portas no governo Lula. Eu acho importante essa participação, né? Tanto legislativo quanto executivo, de formas independentes. Agora, trazendo isso para a questão da pacificação, que importância tem esse equilíbrio de forças entre essa constituição parlamentarista no regime presidencialista, que vai descendo para a esfera estadual, municipal, nessa pacificação dos garotinhos dos Bacelar? Olha, o Vladimir, já deu para mostrar que ele é a pessoa, ele tem um perfil agregador, né? Ele é um perfil que ele não faz disseminação de pessoas, de grupos, de nada. Ele procura ver o quê? O que é a melhor população. Eu costumo dizer, quando tem paz e união, quem ganha é a população. É importante, sim, essa união. Se é para o bem da população, é muito importante. O governador Cláudio Castro tem sido um elo de aproximação também. O prefeito Vladimir Garotinho sempre procurou, como ele prometeu em campanha, né, buscar o recurso novo. Ele tem feito isso. E isso facilita essa união. O secretário Ângelo Rafael, essa pacificação no campo da administração, no campo da governabilidade, está andando, está indo. Às vezes dá uma desafinada aqui, mas aí vem o pessoal lá da alta cúpula, ajusta tudo de novo e a orquestra segue no ritmo. Mas até que ponto você pode... É claro que isso aí vai ser lá para o último bloco, a gente vai falar de eleição, de campanha, mas até que ponto essa pacificação pode interferir, pode ser mantida, sei lá, de alguma forma, para o pleito de 2024? Ou não existe nenhuma chance, já está descartada essa possibilidade? Olha, eu vejo com bons olhos essa pacificação, sabe? Porque hoje o momento não é mais de briga, de ataques. O momento é um momento novo, um momento de conquistas. E eu vejo com bons olhos, pelo perfil do prefeito, repetir novamente, é um perfil agregador, um perfil que procura avaliar o que é melhor para a cidade, pensando sempre na nossa região. E é muito importante, se a gente vê o Vladimir, como foi no governo Bolsonaro, ele abriu portas, agora também está começando a abrir portas. Na própria campanha anterior, ele deixou à vontade o grupo que queria seguir o bolsonarismo, o grupo que queria seguir o Lula. Então,
da parte do prefeito Vladimir Garotinho, eu vejo assim, com bons olhos e com sucesso o futuro. Ângelo, classificação é aquela coisa, né? São os dois principais grupos políticos da cidade hoje. Um controla o legislativo estadual e municipal, e agora o legislativo regional. O outro controla o executivo de Campos. Um grande orçamento, a população, o IBGE deu aí, subiu para 5º município em população. O censo do IBGE, que estava há 13 anos defasado, né, foi divulgado na última quarta-feira. A gente, inclusive, junto com o William Passo, que vai ser entrevistado aqui na quinta-feira, amanhã, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, a gente debulhou esse censo. Né? Campos cresceu mais de 10 vezes a média do estado do Rio de Janeiro, né? Enquanto o Grande Rio decresceu. Né? Isso parece indicar um caminho. Né? Esse sinal, hoje Campos está tendo uma vocação mais voltada ao porto. O prefeito Vladimir Garotinho tem buscado grupos que investindo em mais na tecnologia, na própria produção de energia limpa. E isso é um novo momento que Campos vai vivendo, entendeu? Então, se você começa a abrir portas, é o resultado que está aí. É o resultado da que a cidade está crescendo. Você vê Niterói, algumas cidades da Baixada tiveram uma queda. Campos, você no seu blog, você publicou e eu repostei que teve um crescimento 10 vezes mais. Isso é importante. Então, o momento está muito favorável. Então, o time que se ganha não se mexe. Eu penso dessa forma. E eu percebo isso com nossos pares também, trabalhar assim, num momento de união para poder nossa cidade cada vez mais. Mas, quer dizer, isso, o censo é de 2022, ele foi divulgado em 2023, com a atualização, e ele é de 2022, é referente a 2022, né? É tipo aquele carro que você compra num ano, mas o carro é do outro ano. Isso. Mas é um período de 10 anos, né? Perdão, de 12 anos, o último era 2010. 2010, esse crescimento pegou também o governo Rosinha e o governo Rafael. Não dá pelo censo para atribuir só esse crescimento aos últimos 2 anos e meio, né? É um conjunto desses governos. Nós tivemos durante o governo Rosinha, foi um governo que pensou muito em infraestrutura. Né? Quando um grupo empresarial vem para a região, se instala em São João da Barra, por exemplo, né? Tem a retroárea. Nossa retroárea aqui, mais próximo, é Campos. Campos é a cidade com maior potencial para atender os profissionais que vêm para trabalhar na região do Porto. Eles vão estar usando a rede hospitalar, a rede hoteleira, a rede gastronômica da cidade. Isso tudo vai tendo um crescimento. O crescimento acompanha. Né? Campos é a cidade mais estruturada, que eu vejo dessa forma, e começa também a ganhar. E isso também faz parte do governo Rosinha, que ela contribuiu muito com os investimentos que foram feitos na cidade de infraestrutura. Isso é importante também para a cidade estar se preparando. Né? E o Vladimir agora retoma como bairro legal, que tem sido um grande programa, dando assim, mais qualidade, mais dignidade. A gente tem visitado vários bairros, várias cidades, várias localidades do interior e percebendo, né, o autoestima da população. Quando também tem um salário que está em dia, isso tudo provoca autoestima, começa a circulação de dinheiro, as pessoas começam a ter interesse. Muitos, de repente, pensavam em sair da cidade, hoje procuram ter seus investimentos aqui na cidade de Campos. Isso é muito bom para todos nós, né? Ainda nessa relação legislativo-executivo, vamos falar de maneira... Eu fiz muita analogia com um plano federal e com a própria história de formação do Brasil, que a gente tem a partir da Constituição de 88, mas a relação... Eu falei que o censo, né, quer dizer, ele é de 2010 a 2022, então ele pega os governos Rosinha até 2016, Rafael 17, 22 e os dois últimos anos e meio, Vladimir. Você falou de Rosinha, falou de Vladimir, mas não falou de Rafael. A relação, o governo Rafael,
sem sombra de dúvida, a avaliação do governo foi expressa nas urnas, né? Um governo muito mal avaliado. O governo tem uma vitória, foi eleito uma vitória retumbante no primeiro turno, né? Uma vitória avassaladora. E 4 anos depois, quase ficou em quarto lugar, mas ele por pouco não foi ultrapassado por Natália Soares, professora Natália, que quer dizer, foi muito bem, uma candidata com articulação, foi a revelação da eleição, mas um partido pequeno, né, sem máquina e sem estrutura. E assim mesmo que ela ultrapassou a Rafael. No entanto, eu já fiz essa análise aqui algumas vezes, com Cláudio Nogueira e outros entrevistados, o governo Rafael, a relação do executivo com o legislativo, e você ocupa a Segov, que também opera nessa costura entre os poderes, né, ela foi esgarçar a relação no final do terceiro ano. No final foi em dezembro de 2021. Ali que a relação estourou. Até então ela veio bem 3 anos. O governo Vladimir, que foi eleito com muito mais dificuldade do que Rafael, eu falo em eleição, tá? Quase ganhou o primeiro turno, mas não ganhou, chegou o segundo. O antigarotismo floresceu, o Rafael não estava mais. A reeleição de Rafael, no primeiro turno, ela encobriu um pouco a rejeição ao garotismo, mas no segundo turno ela veio, Rodrigo Neves também atuando aqui, teve vitória de Niterói, né? Fez um segundo turno duríssimo com o Vladimir, duríssimo. Eu antecipei o resultado no dia da eleição, falei que ia ser duro, errei por 1,6 pontos, eu não errei por muito. Mas a relação Vladimir eleito, a relação dele com o legislativo demorou 5 meses para esgarçar. Por que Rafael conseguiu segurar essa relação 3 anos e Vladimir 5 meses? Vamos lá. Vamos começar primeiro pela eleição do Rafael. A eleição do Rafael, naquele momento, foi eu vejo como uma onda, né? Em 2014, nós tivemos Trump nos Estados Unidos, totalmente, os opostos foram ocupando, né, o espaço. Em 2016, na eleição aqui, você pode perceber que em todo o país, principalmente, a gente vamos pela região aqui, houve mudança no executivo. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes perdeu a eleição para o Crivella, e houve a mudança, eu vejo como uma onda, né? A onda que, quando veio a eleição de 2018, a onda ainda veio Bolsonaro nessa onda de mudança. E você vê que essa onda de mudança só durou um mandato. E Rafael, eu percebi durante o governo dele que ele ficou muito preocupado, preso ao passado, e a intenção dele era só, eu via daquele jeito, naquele momento, ele transformar o legislativo, como dizia na gíria, num puxadinho do executivo. O Vladimir já tem um perfil diferente. No momento que ele é agregador, ele é muito exigente com os compromissos, né? E você vê, teve um momento que se distanciou e o momento agora se aproximou. Rafael, ele teve essa perda no último ano, quando os seus pares, na época, eles começaram a ver que o governo estava muito mal avaliado. Cada um começou a ver o seu caminho para poder se salvar, né? E o Vladimir, no momento que ele foi duro, ele é firme, mas também ele cobra, como é com os secretários. Ele deixa muita vontade, mas também ele cobra. Se anda bem, continue. Mas se não está, eu ouvi naquele momento que o Vladimir jogou duro, porque eu acho que até para evitar de transformar o legislativo num puxadinho. Eu acho que tem que ser como está sendo, um legislativo independente, um executivo, e trabalhando de forma harmônica, como é a função, né? O legislativo fazer o trabalho e o executivo também. Só para lembrar o que se falou aí, na verdade, Eduardo Paes não perdeu para Crivella. O candidato dele foi o candidato dele, né? Paulo, né? E o segundo turno foi Crivella e Freixo. Isso. E aí, mas, Crivella... Digo, o grupo dele, o governo dele está muito bem avaliado,
e acabou ficando de fora do mandato, né? Como também a Rosinha em Campos, não foi ela que perdeu, foi o candidato a prefeito. Estou dizendo assim, questão de grupos, que foi a onda, estou falando a onda da mudança, que começou em 2014, terminou agora em 2018, a eleição de Bolsonaro veio e esses executivos que foram eleitos nessa onda só tiveram um mandato só. O Whitson, né? Exatamente. E Pedro Paulo também foi muito prejudicado naquela eleição. O fato pessoal que aconteceu com ele. Uma denúncia de agressão enfim, eu não vou entrar nessa coisa pessoal, né? Mas agressão à mulher. Mas, enfim, mas prejudicou muito ele, prejudicou bastante ele. E também o centro se dividiu em Pedro Paulo, Osório e Índio da Costa. Se você somar os três, passava um Freixo, né? Foi tipo o que aconteceu agora para senador, né? Rosinha e Daniel Silveira dividiram o voto da direita e Molon e Siciliano dividiram o voto da esquerda. Romário se elegeu. Entrou no vácuo. Mas, enfim... E digo-se passagem, com um momento favorável, Copa do Mundo, né? Que era questão de boleiro né? Ele foi muito... Ficamos sem o sinal do Ângelo. Não, abri aqui, eu acho que travou, foi todo o sistema aqui. Deixa a gente fazer essa reconexão. São 7h30 na Folha FM, a gente está ao vivo com o Folha no Ar. É só a gente reconectar aqui o sistema, caiu aqui, a gente volta. A conexão foi perdida e a gente volta a seguir aqui com a reconexão. O Ângelo voltou. Aloysio, você voltou também e está ouvindo a gente bem? Tudo bem? Ok, estou ouvindo. Tá, Ângelo, desculpa. Tô ouvindo. Tá, perfeito. Aloysio, desculpa, houve uma queda aí na conexão nossa, mas retomamos aí a conexão agora normal. Pode seguir, por favor. Você que controlou o sinal, em que ponto o Ângelo parou, por favor, Nogueira? Ângelo falava sobre essa questão por último agora que ele estava analisando a questão do Vladimir ser agregador também, nesse novo formato, nessa nova geração que ele fala, né? Desde o começo do programa ele fala sobre essa nova geração também. Diferentemente da geração dos pais, inclusive dos dois, né? Tanto do Bacelar quanto do Vladimir. Ângelo, você pode continuar. É verdade, mas é que cada um tem um perfil diferente, né? Mas eu percebo também os pais hoje no momento, né? Um momento novo também. Acho que tudo é a conjuntura do momento que nós vivemos no geral, né? Hoje, o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de pacificação. Não dizer assim que o garotinho é agressivo. Ele tem um perfil dele, o Marco Bacelar também tem um perfil, mas eu percebo até que os pais hoje estão muito assim, muita vontade, né? Você não vê o garotinho, ele, naquele jeito explosivo dele mais, ele está em um renovo que tem sido muito bom. Está sendo um conselheiro, digamos assim, de boas novas, com a sua experiência. Não podemos negar a sua liderança e sua experiência também, né? Não, ninguém pode negar a experiência de garotinho e a gravidade dele na história política do município. Depende de gostar ou não. Exato. Né? É o maior político de Campos, desde Nilo Peçanha, ponto. Né? Só Nilo Peçanha chegou além dele em Campos. Né? Rodrigo está... Nas últimas 3 décadas, a política em Campos girou em torno dele. Todos que passaram, você vê, o Paulo Feijó era um grande oposição, depois se aliou. Então, o garotinho tem sua história. Né? E ele está num momento muito bom. Você vê que também... Só um pouquinho, perdão. Ninguém pode negar a gravidade do garotinho. Você tem razão. Ele foi o eixo no qual a política de Campos girou nas últimas 3 décadas. Durante certo momento, o próprio estado do Rio. Né? Durante pelo menos uns 15 anos. E ninguém pode negar também a experiência do ex-vereador Marco Bacelar. Exatamente. Agora, vamos falar sério.
Se dependesse de Garotinho, de Bacelar, essa pacificação saía, cara? Olha, para ter saído, eu acho que também só a intenção de quem hoje está na linha de frente, como o Vladimir, como o Rodrigo, tem dado exemplos dessa união. Eu acho que os pais estão mesmo para apoiar o pai quando vê o filho, né, avançando, e vê a experiência, e eu acho que não tivemos problema nenhum, justamente pelo momento que nós estamos vivendo. O Garotinho está num momento muito bom. Cada momento a gente vê um processo dele sendo anulado, como teve um último agora pelo STJ. Então... STF. É o STF, desculpe. Entendeu? E a cada avanço, eu acho que o momento agora é um momento de renovo para a nossa cidade. Nós temos que continuar nessa linha. Né? Tá avançando, a cidade está avançando novamente. E eu costumo sempre dizer, paz e união, quem ganha é a população. Ângelo, são 7h35, a gente tem que falar de eleição ainda, que sempre rende. O próximo bloco também você até está nele como personagem, né? Digamos assim, eu estou sendo impulsionado, né? É natural que o governo do prefeito Vladimir Garotinho, um governo que tenha boa avaliação. Eu tenho um estilo próximo, parecido do prefeito Vladimir, que é estar na rua, com as pessoas, conversando, vendo o problema, procurando solucionar. Então, a gente acaba sendo impulsionado, né? Mas não vamos adiantar isso não, deixa o próximo bloco. Se eu quero fazer a última pergunta relativa a esse bloco e passo para Nogueira, se ele quiser concluir depois, por favor. A relação à pacificação. Nogueira adiantou um pouco, ele foi lá para o terceiro bloco, ao falar, porque também não tem como se falar de pacificação e não falar de eleição, né? Em certo ponto, o Nogueira está certo. Porque é o seguinte, eu também não quero adiantar o terceiro bloco, mas a GPP de março, né, pesquisa, mostra um governo bem avaliado do Vladimir e um favoritismo dele, tanto na induzida quanto na espontânea, embora a espontânea dê uma margem muito grande de indeciso, que é natural pela distância da eleição, né? Hoje a gente está 15 meses, em março a gente estava 18 meses da eleição. 17 meses. Muita distância. Mas, enfim, esse é o quadro de hoje. Parece ser o quadro de hoje. Né? Não tem nada que tenha mudado isso de lá para cá. Né? Então, é inegável. E todo mundo com quem você conversa, qualquer grupo político da cidade, ninguém nega o favoritismo do Vladimir. Né? Isso é inegável. Hoje, né? Hoje. Isso é hoje. E inegável também que esse favoritismo ele se amplia com a manutenção da pacificação até a eleição, né? Você concorda com essa análise? Sim, concordo. O governo tá muito bem avaliado, você sente isso pelas ruas, né? E a pacificação, eu vou repetir, eu vejo com bons olhos, porque, como diz no futebol, o time que se ganha não se mexe. Né? E outro fato importante, além dessa avaliação, até numa bate-papo com você publicou na sua coluna do Bloco Opiniões, o Vladimir também começa a conquistar os servidores. Né? Quando ele começa a conquistar os servidores, amplia também um outro perfil do eleitorado, que não foi o eleitorado do Vladimir na última eleição. Né? E hoje eu vejo apenas uma candidatura se desenhando, que é natural. O próprio Lindbergh, ele esteve aqui, anunciou que o PT em cidade que tem mais de 200 mil habitantes, cidade que tem canal de televisão, vai lançar candidato. Então, eu vejo assim, uma candidatura natural do PT, não sei quem pode ser seu candidato, né? Temos que aguardar também. As regras do jogo começam em outubro, quando define a legislação do próximo pleito. Então, o favoritismo dele é natural, pela conversa que a gente ouve em todos os cantos da cidade. Eu tenho andado em vários lugares, eu tenho ido de Mata da Cruz, que daqui é 85 quilômetros, que é 5 de Talva, Palmares, que fica vizinho em Cardoso Moreira,
até Serrinha, que é já vizinha aqui com Conceição de Macabu. Então, a gente percebe até na própria classe média, que sempre teve uma resistência, hoje é muito favorável. Está dando certo, eu acho que nós temos que confiar e acreditar. Deixa eu só, antes de passar para o Nogueira, posso contar duas coisas, por favor, Nogueira? Vai lá, sim, claro, por favor. Em relação à pedra, à classe média, que historicamente sempre foi o calcanhar de Aquiles do Garotinho, desde 88, sempre foi. E não teve exceção de lá para cá. Garotinho, para ganhar, teve que compor. Amaro Gimenez, de 88, depois Arnaldo Viana, né? Quando não compôs, perdeu. Podia Claudeci, né? Não botou ninguém da pedra, perdeu. Rosinha com Chicão, né? Enfim. Mas na pedra, a GPP mostra, por exemplo, de março, que só na 98, tá? Porque a 98 hoje é a antiga 98, são as antigas 98 e 99, né? Isso. Foram unidos. Foram unidos. É praticamente a área urbana da cidade, né? Sim, eu sinto assim, a pedra, chamada pedra, né? A área central da cidade. Classe média alta, classe alta. A GPP de março mostra que na 98, Vladimir passou 10 pontos, Caio. E o resultado concreto da última eleição foi que Caio ficou 15 pontos no segundo turno na frente de Vladimir. Precisa estar correto, o GPP é um Instituto de Confiabilidade, isso quer dizer que o Vladimir virou 25. Se ele ficou 15 atrás, está com 10 na frente, são 25. Né? Isso é uma virada que não é pequena em nenhum lugar do mundo, proporcionalmente. Né? Agora, a pergunta que eu fiz anteriormente, eu não queria, o favoritismo do Vladimir vai tratar no último bloco, hoje, favoritismo hoje. Mas se você acha que esse favoritismo de hoje, ele se amplia ou não com a manutenção da pacificação dos Bacelar? Eu acho que tende a ampliar. O Vladimir, ele tem um perfil diferente, como eu falei. Ele tem um perfil agregador, procura estar conversando com todos os segmentos, todos os órgãos de classe, e tem procurado trazer investimentos, trazer um recurso novo, e isso cria um novo perfil, né? Uma nova história. Eu acho que a tendência é essa, pelo bem da nossa cidade. Boa. Bom, Ângelo, são 7h42. A gente já falou bastante dessa pacificação, naturalmente. Oi, tá me ouvindo? Passa rápido aqui, um programa legal, gostoso, sim. Passa rápido. Passa rápido. Eu vou só pedir licença a você, ao Aloysio, você que está nos acompanhando aí, tanto pelo rádio ou pelas redes sociais, um breve, curto intervalo para a gente voltar a seguir aí a nossa conversa. Vamos falar, como o Aloysio já adiantou, nesse bloco você é também personagem, essa coisa dos secretários candidatos, dos vereadores da base, essa composição e também dos novos aliados. Voltamos, então, em instantes, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, às 7h42 em Campos. A sua equipe é